Muito bem, obrigado, irmãos. Hoje eu quero estudar com os irmãos um assunto que o pastor Neil já tem falado, né? Toda ceia ele fala isso, ele tem estudado sobre Coríntios, mas eu ousei de falar também sobre a ceia hoje. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, nessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, que é a da ceia. Todos os domingos que temos ceia, ou todos os dias que temos ceia, nós lemos o texto todo. Eu vou hoje já ler a partir do verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for. Até aqui. Senhor Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez oramos, Senhor, agradecidos por Tua soberania em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos oriente, possamos saber, Senhor Deus, as razões da nossa fé. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo toque os nossos corações. Aqueles que nos visitam, Pai, aqui ou nas redes sociais, que o Senhor toque-lhes o coração também, Senhor, e se não tem Cristo, que hoje possam aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. E é em nome dEle que oramos. Amém. Assunto que vou ter que dar um recado hoje para o pastor Ricardo. O pastor Ricardo faz 4 anos de ministério. E daí, pastor, a gente às vezes vai pregar aqui, eu não sei o pastor Neil, mas eu vou falar em nome dele. Não vou falar disso, que a igreja está careca de saber, não, careca somos nós. Porque a igreja, a gente quando prega, é diferente pregar para você que está aqui há 30 anos, 20 anos, que nasceu aqui, e os novos convertidos, principalmente não considerando vocês, pessoas novas convertidas, mas considerando a sociedade atual, onde nós viemos pouco para a igreja local, pouco, e quando perguntam, mas pastor, mas eu tenho ouvido as mensagens na internet. Quando eu ouvia isso, eu ficava contente, até que eu parei para pensar, estão ouvindo qual mensagens? E daí aquilo que eu até já dei uma reclamaçãozinha, eu vejo os irmãos às vezes colocando no status lá, né, alguns pregadores, aí eu falo, bom, tudo bem, ótimo, é cristão, mas estão ouvindo outros pregadores, não tem problema, viu, não é pecado, pode ouvir. O que você tem é que saber a certeza da sua fé, porque senão nós já temos a vida editada das pessoas, e vamos ter as mensagens editadas também. Irmãos, os irmãos sabem, alguns sabem, né? Eu gravo lá uma leitura lá na internet, não, acreditado, se você ouve 20 minutos, a gente demorou 1 hora para fazer, que volta, não, ficou ruim, a palavra não é essa, vai para lá, não, ficou, dá mais ênfase aqui, irmãos, é desse jeito uma gravação lá, fica lá 1 hora para gravar 20 minutos, os irmãos que ouvem aí, às vezes eu passo para alguns aí, então, por quê, irmãos? E aqui? Aqui não, irmãos, aqui é ao vivo e a cores. Aqui a gente fala umas coisas, depois a gente ouve alguém, ouve a esposa, ou até mesmo o pastor Neil, o pastor Ricardo, fala, pastor, está certo que você falou isso? Eu falo, puxa, eu nem percebi que eu falei. Irmãos, a vida editada, vocês que são aí, que mexem na rede social e sabem, quando eu estou gravando lá, tem um instrutor lá, sei lá, um monitor, um revisor, ele fala, não, você falou isso. Eu falava, nem vou discutir mais, antes eu falava, não falei, aí ele voltava, eu falei. Aí eu falei, então, agora o que você falar eu acredito, porque
eu estou falando, mas quem está ouvindo é vocês. E às vezes saem coisas daqui que a gente não entende. Então vamos falar sobre a ceia. Nós temos que saber a razão da ceia, os elementos da ceia, e temos que saber por que nós tomamos a ceia só na igreja. Eu já ouvi, né, você pode perguntar, não, a sua igreja como é que é? Não, só quem toma ceia são os membros. Já vou te avisando, se você nos visita aqui, só quem toma ceia aqui é os membros da igreja batista de Vila São José. Mas por quê? E daí qual é a resposta, pastor Neu? Sabe qual é a resposta, pastor Ricardo? Porque a igreja é assim. Não, irmão, não é porque a igreja é assim. É porque nós interpretamos a Bíblia da forma mais literal que nós podemos. E analisamos a palavra de Deus e tentamos obedecê-la. Então, não é porque a igreja é assim. Sabe, tem coisas que você não pode falar, isso é burocracia da igreja. Não, não é burocracia da igreja. A igreja batista de Vila São José tenta seguir a Bíblia o mais próximo que ela pode. Nem sempre dá certo? Não sempre dá certo, porque nesta igreja tem mais pecadores do que tudo. Inclusive eu, todo mundo. É muito pecado aqui, a gente está aqui, irmão, sabe por que nós estamos aqui? Em primeiro lugar, porque nós somos pecadores, e por causa disso, do nosso arrependimento, da nossa consciência, é que nós paramos de ficar em casa, levantamos uma manhã, que para nós aqui, se você não está em São Paulo está uma manhã fria, com a garoa típica de São Paulo aqui, que está voltando, e a gente está aqui. Por que está aqui? Porque a gente estava cansado de ficar na cama. Mentira, irmão, estava com vontade de ficar na cama. É porque nós sabemos que somos pecadores e que temos uma razão para estar aqui. Então, vou pensar com você hoje na ceia. Elementos, razão e por que tomamos a ceia somente aqui na igreja, só os membros da igreja. Vamos lá. Irmãos, a igreja tem duas ordenanças, são ordens expressas de Jesus Cristo. Algumas coisas são costumes, outras nós pegamos porque não queremos dar escândalo. Então, por exemplo, se na sua igreja, pastor, na minha igreja, o pastor, o sacerdote, sei lá o nome que você vai dar, ele permite que a gente beba vinho. Então, irmãos, muitas igrejas batistas, em outros países, tomam vinho. E nós aqui, nós no Brasil, é um escândalo. E daí, como já disse o pastor Neil, é pecado tomar vinho, não é pecado comer carne. É isso que o pastor Neil já ouviu ele falar várias vezes isso, não é, pastor? Por quê? Se a carne escandaliza o irmão, o que eu devo fazer? Que a Bíblia diz, não come carne, acabou, é desse jeito. Então, nós temos que pensar nisso. Então, mas a ceia em geral, assim, a ceia, ela é, as duas ordenanças, que Deus deixou, foi batismo e ceia. Batismo vou falar outra vez, num outro momento, sobre batismo. Hoje vou falar sobre a ceia, por causa da ceia que vamos tomar aqui. Primeira coisa, irmãos, a ceia é um memorial. Esses elementos aqui, olha, nós temos aqui um pão asmo, e eu vou dizer por que ele é feito assim, olha, pastor, onde se compra esse pão? Não, esse pão foi feito aqui, por uma irmã. E temos aqui um suco de uva. Pastor, vinho? É suco de uva. E nós vamos explicar o porquê. Então, você que é mais novo na igreja, eu te peço só que você entenda. Por quê? Porque lá no livro de Judas diz, para nós sabermos a razão, para nós somos batalhadores da fé. Nós não podemos dizer, porque a igreja falou que é assim. Não, irmãos, essa igreja você sabe que não é assim. Porque o pastor disse, irmão, se o pastor disse e não está na Bíblia, ele não disse nada, nada que importa para nós. É assim que funciona aqui. Então você tem que saber a razão, por que você está tomando a ceia e o que ela significa. Algumas igrejas, normalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, ela crê que existe algo chamado transubstanciação. O que é isso? É que quando o sacerdote católico, que chama de padre, é o nome oficial dele, ele pega este pão e abençoa, no caso deles é uma hóstia, né? É um pão mesmo, só que é bem fininho, e aquele pão se transforma no corpo de Cristo. Então, quando você que foi ou é católico, quando você põe essa hóstia, que é o pão, na boca, por que ela é fininha e qual é a orientação? Não morda. Você tem que deixá-la derreter na boca. E tem uma razão para eles fazerem isso. É porque para eles aquilo é o corpo de Cristo, você não vai morder. Essa é a ideia, tá bom? Como lá na Igreja Católica também, só o padre que toma. Aí eu não sei porquê, mas os outros não tomam. Aí eu não sei porquê. Mas eu sei que só quem toma geralmente é o padre.
então toma aquela hóstia por isso. E nós? Não, a gente fala, vamos comer todos juntos, e a gente mastiga. E por que a gente mastiga? Porque nós não cremos, porque a Bíblia não autoriza dizer, que isso daqui é o corpo de Cristo. Aquilo foi uma linguagem simbólica. Eu vou devolver isso aqui. Ainda em 1 Coríntios, eu comecei a ler no capítulo 11, verso 26, mas se você for no verso 24, quando Jesus parte o pão, ele disse, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo uma cerimônia memorial. Estamos lembrando, quando você toma a ceia, irmãos, não acontece que, eu tomei a ceia e agora, sei lá, aumentei o Espírito Santo. Não aumentou, irmão, não aumentou. Pastor, agora eu estou mais santo. Não, você também não está com o pão. Você só está realmente mais santificado, porque você está declarando unidade no corpo, e está declarando que quer ser conforme Cristo, e está declarando que você aguarda a vinda dele com ansiedade. Você quer que ele venha. É isso que nós estamos declarando. Estamos anunciando que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e que voltará. É isso que você está fazendo. Então, olha, não briguem comigo. E aliás, se quiserem brigar, é melhor, briguem comigo, não briguem com a igreja, não briguem com o pastor Neil. Você que não dá importância de vir ao templo tomar a ceia, é claro, se tiver razões, aí, mas se você optou, era uma opção sua, eu podia dizer, vou ou não vou, eu optei por não ir. Irmão, você está, de certa forma, menosprezando. Irmão, menosprezar não é dispensar, é dar sabe aquele prezado amigo? É você menosprezado que o outro. Você está dizendo que o que você prezou, que você deu atenção, que você realmente deu importância nesta manhã, foi para o motivo que você não quis vir. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Não tem nada de santo nesse sentido, mas como é um memorial, eu tenho que não menosprezar, eu tenho que considerar. E eu falo com vocês, com todo cuidado, porque eu sei que estamos em outra época. Às vezes, como ontem, no velório, muitas pessoas queriam ir, outras não conseguiram chegar, por causa do ônibus, tal, importa. O que importa é que nós estamos menosprezando cerimônias. Nós não vamos mais nos cemitérios. No passado, irmãos, olha, estou aqui já há mais de 30 anos agora, a gente fez velório aqui na noite. Eu me lembro até hoje de uma jovem, 5 horas da manhã, porque a gente virava à noite aqui com o velório, sabia? Tinha o corpo e a gente ficava aqui. E aí, irmãos, passou uma moça aqui, uma jovem, 5 horas da manhã. Ela disse, pastor, eu estou indo trabalhar, eu só passei aqui em consideração à família. Eu falei, puxa vida. E acho que a família nem estava, mas a gente estava. Então, é isso, sabe? É essa importância que você dá. Então, é por isso, mas só que é apenas um memorial. Só que os memoriais fazem parte da cultura bíblica. Quando que Jesus institui a ceia do Senhor? Eu também vou repetir o que o pastor Neil já explicou. O Senhor Jesus fez a Páscoa, a ceia da Páscoa, e depois ele instituiu a ceia, no mesmo momento, mas primeiro ele comemorou a Páscoa. E o Senhor, nós queremos ser parecidos com Jesus, então, por que Jesus foi comer a Páscoa? Foi comer a Páscoa porque ele era judeu. Não, irmãos, porque além de ser judeu, o judeu é o povo da promessa. Eles passaram para nós o que era importante para Deus, porque lembra que Paulo diz, para eles foi dada a palavra. Então nós atentamos porque eles, da Bíblia, hein? O judeu de hoje é outro judeu, hein? Eu falo judeu da Bíblia, que é aquele povo lá, é o mesmo povo, mas com culturas diferentes. Como é que é a Páscoa? Lembra? Eu vou ler rapidamente lá. Êxodo capítulo 12, eu já estou vendo que não vai dar tempo, mas não tem importância, eu leio uma parte, da outra vez, se tiver ceia e eu puder pregar, eu termino, tá?
Então vamos lá, olha, em Êxodo capítulo 12, vocês sabem, teve as 10 pragas do Egito, a última era a morte dos primogênitos. Deus falou que ia ser uma praga diferente, que o povo tinha que se preparar aquela noite. O que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que matar um cordeiro sem mácula, sem mancha, tinham que assá-lo ao fogo lá, tinham que comer com ervas amargas, e eles tinham que, o principal era pegar o sangue daquele cordeiro e passar no batente das portas, porque quando eles passassem o sangue no batente da porta, o anjo do Senhor, que era o anjo que ia matar os primogênitos, ele ia passar por cima daquela casa e não ia matar. Por isso que chama Páscoa, de passagem. Isso que é a Páscoa, tá? É passagem. A gente pensa que a Páscoa deve vir de ovo de chocolate. Não, não vem. Essa sua ideia aí não vem do latim. Páscoa quer dizer ovos chocolatos. Não, não quer dizer. Quer dizer passagem. Por isso que o anjo estava passando. Só que quando o anjo passou, aí pastor, resolveu o problema. Olha o que Deus diz. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando que que o povo judeu, tinha que lembrar isso por todas as gerações. Então, tem que ter uma razão, irmãos, não é possível, tem que ter uma razão. Era o quê? Para a gente não ficar com Alzheimer? Não, não era isso, irmãos. Era porque aquilo era algo tão importante que tinha que ser lembrado todos os anos. Quando nós comemoramos a ceia, cada igreja opta, tá? Não tem um período. Uma das coisas que vamos ver hoje, se não vai dar tempo, mas hoje nas outras mensagens, será que o apóstolo Paulo, instruído por Jesus, porque ele fala, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, e daí ele começa, ele administra, ele organiza, ele normatiza. Normatizar é colocar uma norma de como se deveria comemorar a ceia do Senhor. Então você vê, é um memorial que existe, e irmãos, que de novo, eu falo com vocês, não os jovens, não é isso, é a geração, a sociedade. A lei brasileira, ela diz que quando tem um casamento, tem umas frases, às vezes vocês veem aqui, casamento religioso com efeito civil, eu, pastor Ricardo, fazemos. Ah, pastor, é porque é advogado, porque é professor, não, qualquer pessoa pode fazer, só que tem que fazer a pergunta para os jovens lá, para os noivos, né, de livre espontânea vontade, já que vocês declararam isso, eu também vos declaro casados. A lei manda que você faça isso, só que a nossa sociedade, não, fica junto, e daí não casa, não é isso que é, desculpa, é a sociedade, não falar dos cristãos, falar da sociedade, e daí menosprezam todas as coisas que Deus mandou fazer, e o casamento desse jeito não, mas pensa, é uma forma de você matar os memoriais e os cerimoniais, e daí nós não vamos no casamento, nós vamos na festa, e daí nós não vamos nos velórios, com a desculpa de que o que eu tinha que fazer, eu devia ter feito quando eu era vivo, e olha, parênteses, muitas vezes não fez quando era vivo, quem dirá morto, não faz, e quando você vai, irmão, é em consideração, no velório, da pessoa e da família, isso que a gente vai fazer, e aqui, na igreja, quando você toma ceia, não é porque o pastor vai te mandar mensagem, não é por isso, é porque você está dizendo, eu respeito este momento, porque é uma ordem, o Senhor Jesus respeitou, e se nós lemos olha, e hoje vai ler de novo, o pastor Nego vai ministrar a ceia, ele vai lá,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Não é isso que o pastor vai ler? Vai ler isso, pastor. Eu já estou dando spoiler, hein? É isso que ele vai falar. Agora você olha, Jesus já veio de novo? Então tem que fazer. Então estamos no até. É só pensar um pouco. Estamos no até. Ele não veio, eu vou continuar. É muito simples. De onde a gente tira a ideia de que eu não preciso tomar ceia? Não. É uma ordem. E é só obedecer. É só obedecer, irmão. Nós reclamamos tanto de governo, polícia injusta, juiz injusto, a gente reclama tudo. E o Deus justo fala, a gente também não quer obedecer. Não tem lógica. Eu começo a pensar que o culpado somos nós. Somos nós que não sabemos obedecer. Não tem lógica isso, irmãos. Pense, estamos aqui por isso, até que ele venha. Jesus não veio, você tem que estar aqui tomando a ceia. Porque Jesus mandou, é simples. O próprio Senhor, o Deus feito carne, obedeceu ao Pai, porque ele era judeu, e ele prepara. Você vai notar, você aí que é um estudante da Bíblia, sabe, né? Ele manda, vai preparar a Páscoa, prepara um lugar, tinha todo um cerimonial, e é o que nós fazemos aqui, é um cerimonial, que é um cerimonial por causa da memória que temos que ter. A lei já foi cumprida por Cristo. Não, já foi. Nós não fazemos isso porque, não tomou a ceia, vai, sei lá, cai uma perna, não vai, não vai. Não é por isso. A ideia é que você não está sendo obediente, é só isso. Então pensa nisso. Não vem por causa da igreja, vem por causa de Cristo. Não vem porque é norma da igreja. Pensa porque Cristo mandou e está na Bíblia, é só isso. Quando você menospreza isso, você está menosprezando com a palavra de Deus como fonte de autoridade. Quando as pessoas questionam, aí você vê aqueles debates, né, pastor contra não sei quem, tá? O que eu acho falta dos pastores dizerem, é que eles têm um monte de explicações, e esquece de falar o principal, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Acabou, parece que tem vergonha de falar isso. Né? Fica lá discutindo, não, porque tem que olhar, atualização de não sei o que, não, é porque a Bíblia é inspirada. Se você não crê nisso, aí tem alguma coisa errada com a fé, porque nós da Igreja Batista de Vila São José, e normalmente os batistas, e outras, claro, outras denominações fazem isso, por isso que são cristãs, creem que a Bíblia é o livro totalmente inspirado por Deus. Então, se está aqui, significa o seguinte, é a verdade. Mas vocês estão sendo muito preconceituosos. Nós somos preconceituosos do mesmo jeito que Jesus foi, porque ele disse, a tua palavra é a verdade. Então, vai reclamar com Cristo, nós só estamos obedecendo ele. Pensa isso, eu gostaria que os irmãos pensassem, irmãos, pensem, porque estamos sendo levados a ser uma sociedade que não pensa. Os professores aqui devem sofrer, eu tenho compaixão de vocês devem sofrer, porque em alguns momentos vocês notam que o programa é emburrecedor, parece que não querem que as pessoas pensem, querem que eles aceitem sem pensar, e não tem nenhuma crítica aqui, embora eu tenha várias, contra ao que estão ensinando, eu só quero dizer que parece, veja o método, é para não pensar, o método é feito para não pensar, não quer que você pense, não quer que você pense, quer que você decore fórmulas, decore conceitos e não questione o porquê. Nós aqui, irmãos, queremos que você seja uma pessoa pensante, que saiba responder com ciência, com consciência, por que você crê nisso e por que você não crê. É uma fé racional nesse sentido. Nós temos fé, olha, a fé, irmãos, ela tem um elemento por trás, a Bíblia diz lá em Hebreus, que todos aqueles heróis da fé, do capítulo 11 lá, vamos pegar Abraão, né, por que ele fez tudo isso? Correu atrás de uma terra que ele nunca foi dono, porque ele confiava naquela celestial, e é por isso que nós estamos aqui, não é por este pão, não é por esse vinho, que no nosso caso é um suco de uva, não é por isso, nós estamos aqui, porque nós aguardamos a vinda de Cristo, onde Ele nos levará para aquele lugar que Ele preparou, é por isso que nós estamos aqui, essa é a razão, porque Ele ressuscitou, se Ele não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui,
Pense, é por isso. É por isso. Nós temos aqui um programa de leitura bíblica, mas, irmãos, é para ler e meditar na Bíblia, não basta só ler. É ler e meditar e pensar e questionar e estudar. É isso que nós temos que fazer. Pense bem. Olha, nós criticamos. Vamos lá, por que os muçulmanos, alguns deles, não são todos, hein? Tem uma parte pequena, eles se matam por causa daquilo? Porque eles creem, eles meditam no Corão. Pronto. Eles creem. Aí você vai dizer, pastor, mas eles estão errados. E você está certo? Porque se você crê, na crença eles estão certos. Na crença. Porque eles creem e lutam pelo seu ideal. A gente crê, mas parece que não luta pelo ideal. Porque a gente não pensa, só tem que pensar. Qual a razão que estamos aqui? Se você pensar bem, quando você pensa bem, você fala, eu não sei porque eu estou aqui. E eu vou instigar você. Hein? Se você não sabe por que você não está aqui, olha, o cobertor estava mais quentinho. Você fez todo esse sacrifício sem saber para quê? Esse memorial, irmãos, é uma obediência. Obediência ao que Cristo fez e Ele mandou fazer. Quando Ele pega na Páscoa, e olha o momento que Ele institui, porque a Páscoa era o Cordeiro Imaculado. O que Jesus faz é fazer um link, né, que a palavra atual é, uma conexão entre a Páscoa dos judeus e a ceia. Não são a mesma coisa, mas ele faz uma conexão, porque ele traz a nova aliança. Aquele cordeiro, ele está dizendo que aquele cordeiro pascal, que os judeus comiam, livrava do anjo da morte, lembra? Porque passava o sangue, como eu falei, e agora o sangue de Cristo nos livra da segunda morte. Por isso que Jesus fala em João, vou lá para João, volto, daqui a pouquinho eu vou para Coríntios de novo, hein? Vou lá para João, capítulo 6, Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo 6, no verso 54, Jesus pode falar assim, olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Estas coisas, agora vamos lá, ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus está falando para os judeus. O que ele estava dizendo? Olha, o maná, o cordeiro sem mácula, o sangue espargido nos batentes da porta, eram referência minha. É isso que Cristo está dizendo. Então ele faz esse link, essa amarração, essa conexão. Tudo isso era um prenúncio do que ia acontecer. E aí, pastor, então quando eu como o pão aqui não está dizendo da mesma forma, não é comendo o pão que você tem vida. Senão, irmãos, era muito fácil, você pegava as pessoas, abria a boca delas, enfiava um pão, falava, come, e ele estava, não é isso. Por isso que eu digo, aqui a importância é que aqui é a comunhão que eu estou dizendo, que eu tenho, que eu estou ligado, não é, eu vou pegando as referências do pastor Neil, porque eu não quero fazer um plágio da mensagem dele, mas eu tenho que falar do que ele fala, né? Porque quando eu como, o que ele diz? Estamos juntos, não é isso que ele fala? Estamos juntos, por quê? Estamos em comunhão, e não juntos aqui, estamos juntos lá, estamos juntos, como eu falei no domingo à noite, conectados à videira verdadeira, porque sem a videira nada podemos fazer, foi isso que nós estudamos domingo à noite. Jesus falou que nós tínhamos que estar nele, e se não estivéssemos nele, de nada valeria.
É isso que estamos fazendo. Quando nós estamos comendo a carne, nesse sentido memorial, bebendo o sangue, no sentido memorial que nós tomamos, estamos dizendo, estamos juntos com Cristo. E como é que nós estamos juntos com Cristo? Ah, porque eu venho na igreja. Não, irmãos, quem me ama, lembra do versículo? Quem me ama vai na igreja todo domingo. Lembra desse versículo? Lembra? É porque não tem, né? Quem me ama faz o quê? Obedece e guarda os meus mandamentos. É só isso. Se você ama a Cristo, você guarda os mandamentos. É isso que tem que fazer. É isso que nós temos que fazer. Então você tem que pensar, meu irmão, por favor. Olha, nós temos vários professores, eu vou falar com vocês, me ajudem, ou ajudem a igreja a fazer com que as pessoas pensem. Pensem. Aqui não tem um programa pedagógico, o programa pedagógico chama-se Bíblia. Aqui os pilares da educação são obediência, estudo da palavra, oração, presença no culto público, são os pilares. É isso que temos que fazer. Então, nós menosprezando isso, irmãos, nós estamos nos emburrecendo e estamos sendo tomados por todo vento de doutrina. Como eu disse, eu já escutei aqui, voltando a falar, debates de pastores que são esses monstros da internet aí, né? Milhares de seguidores, não sei o quê, eu vejo até a foto deles aí em alguns dos irmãos colocando, e tudo bem, pode, são bons mesmo, mas eles, por que não falam que a Bíblia é inspirada? Tem medo de falar? Irmãos, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem lugares que já estão proibindo, não no Brasil, nos Estados Unidos já estão proibido ter Bíblia na biblioteca pública, em algumas cidades de lá. Né, quando a gente fala Estados Unidos, irmão, são 50 estados com 50 leis diferentes, viu? E cada cidade também tem sua lei diferente. Então, só fico pensando, irmãos, que não, nós temos que crer, ou temos, é isso que nós estamos aqui, porque cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Então, estamos tomando a ceia porque é um memorial. Esse memorial tem uma ligação entre a Páscoa judaica, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto e não deixou que houvesse morte entre os judeus. O sangue de Cristo é o sangue que, uma vez colocado na porta do seu coração, o anjo da segunda morte não terá poder sobre você. Não é isso? Sobre eles não terá o poder da segunda morte? É essa segunda morte que a gente não tem, porque você aceitou. E o pão, o corpo de Cristo, ele fala que ele é o pão da vida, porque no deserto, aquele povo reclamou de comida, e Deus fez cair pão todos os dias, até que eles plantaram, fez cair pão todos os dias, eles não morriam de fome. E aí vem Jesus e diz, aquele não é o pão que veio do céu. Ele diz lá em João, eu sou o pão que veio do céu, porque por ele vivemos. Irmãos amados, nós estamos estudando Atos aqui, olha o que Paulo fala em Atos 17, nele nos movemos, nele existimos, e é verdade, é isso que nós temos que ter, a nossa vida é essa, a agenda dos nossos dias tenta sufocar isso. Irmãos, nós temos uma agenda, nós temos uma vida mais confortável, sem dúvida, nós temos uma agenda muito mais produtiva do que no passado, sem dúvida. Eu acho que a gente nem consegue se imaginar mais levantando de madrugada, vendo o sol nascer, pegar uma enxada e depois ficar vendo os passarinhos lá. Eu acho que a gente nem consegue mais ver isso, irmão. A gente não consegue. Se você procura lá nesses aluguéis, esses resorts lá, o resort não, que tem um monte de coisa de cama, mas se você quer um hotel fazenda lá, é caríssimo. Você vai pagar caro para ver o que Deus fez, o que nossos avós faziam lá, sentados no banquinho de madeira lá. Nós somos essa geração, com mais dinheiro, com mais coisas, com mais tecnologia, com mais depressão, com mais morte, com mais suicídio, com mais doenças. Mas que progresso que a gente teve aí? Vai falar, as máquinas vão dominar, já estão dominando, irmãos, o celular está dominando mais do que a gente agora, porque qualquer coisa a gente está morrendo, o celular pelo menos você põe na bateria, ele recarrega. Então, só pense nisso, meu irmão. Hoje eu gostaria de você pensar, que você, de novo eu falo, pense no que você está fazendo, como você está levando sua vida, como você está ensinando seus filhos. A ceia é importante? Por que é importante? Porque a igreja que Cristo instituiu é importante. Se não fosse, ele não tinha instituído.
É muito simples isso. Ah, não preciso de igreja. Ué, mas Cristo falou que você precisa. Se falou que você precisa, você não vem, tem alguma coisa errada. É só pensar, só pensa. Por que eu tomo a ceia desse jeito? Porque Cristo falou que deveria ser assim. O que ele não falou? Não falou o período. Então a gente toma sábado, domingo, já tomamos de quarta-feira, dá para tomar todo domingo, toda quarta, uma vez por ano, tanto faz. Ele não instituiu. O que ele não disse é porque ele deixou fazer. Não tinha esse problema. Então, o que nós temos que pensar é isso. Vamos pensar nesse primeiro elemento aqui, não vai dar tempo? Vou dividir essa, talvez em 2 ou 3 mensagens, mas não tem importância, para vocês só saberem. Então, vamos pensar, esse pão aqui, irmãos, tem muito lugar, por que você vai em alguma igreja e tem um pão, que é um pão comum, tá? Pão comum é pão de forma, pão, chamamos de francês, né? Embora o meu não fala francês, mas deve ser francês. Então, pão de sal, sei lá, essas coisas, por que a gente não usa? Porque ele tem fermento. Fermento é pecado? Não é pecado. Não é pecado. Só que o fermento na Bíblia, ele simboliza o pecado. Pode comer fermento, hein? Porque ele incha, sem uma razão, não aumenta a substância, a força, ele só incha. Então, a Bíblia diz para comer um pão que Jesus comemorou com a Páscoa, e a Páscoa era para ser comemorada com um pão asmo, era assim. Se você pegar a carta de 1 Coríntios, é uma carta só, nós que dividimos, nós seres humanos, não inspirados por Deus, é que dividimos a Bíblia em capítulos e versículos. Mas se você pegar a carta aos Coríntios, a carta inteira, ela é uma carta só. E você voltando para lá, 1 Coríntios, e indo no capítulo 5, depois dele falar de um pecado que tinha na igreja, e aí você vai saber, você que está aqui presente, você em casa não vai ver, mas daqui a hora que nós formos celebrar a ceia, que vai ser o próximo passo aqui, você vai ver que nós vamos pedir para os irmãos apresentarem se tem pedidos de perdão. E por que isso? Porque nesta carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, ele está tratando de um pecado gravíssimo na igreja. E olha, quando você escuta essa frase, pastor, não existe pecadinho e pecadão. Realmente, não existe. Tudo é pecadão. Não tem pecadinho, tudo é pecadão. Só que as consequências são diferentes. As consequências são diferentes. Tem pecados que causam mais e outros que causam menos. Um adultério, por exemplo, é um pecado que causa mais escândalo. Ele é punido diferente. Uma fornicação, que é o sexo fora do casamento, antes do casamento, é um pecado que causa um escândalo maior aos olhos do Senhor. Então, eles são tratados diferentes. E aqui estava se tratando de um pecado que Paulo fala, nem entre os descrentes eu escuto um pecado como esse e vocês deixam. Ele está brigando com a igreja. E olha o que ele diz sobre o pecado, capítulo 5, versos 7 e 8. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, olha aí, olha a ligação, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmão, ázimo ou asmo significa sem fermento. Então, qual vai ser a ideia para você que é membro, que só você que vai tomar ceia, hein? Membro de Vila São José? Nós vamos comer um pão sem fermento, que na linguagem bíblica é um pão que está sem pecado. Vocês entendem, né? Uma comparação. Bom, está aqui. Eu vou participar em comunhão, eu vou participar deste pão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me limpar do fermento velho. Por isso é que daqui a pouco, na hora da ceia, nós vamos dizer, você precisa pedir perdão. E por que pedir perdão? Para você limpar
do fermento velho. Ó, você que está em casa, a gente não pede para pessoas contarem o pensamento aqui, viu? A gente só pede para pedir perdão quando a igreja foi ofendida. Os pecados que as pessoas fazem de memória, de cabeça, eles vão pedir de cabeça também. Ofendeu a Deus, conversa com Deus. Ofendeu a esposa, o marido, fala com ele. Ofendeu a igreja, pede perdão para a igreja, tá? Mas, de qualquer forma, a ideia de nós fazermos aquilo é deixar a igreja, essa massa, sem fermento. Pelo menos porque, quando você pede o perdão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu perdão, alcança a misericórdia. E daí nós nos unimos debaixo do corpo de Cristo, dizendo, olha, pedimos perdão e agora podemos participar deste pão. Não, apesar de ter crianças, eu vou acabar falando, né? Eu vou ter que falar. Irmãos, esses momentos são bem destacados na Bíblia. O rei Davi, fugindo de Saul, ainda não era rei, ele era um fugitivo de Saul, ele encontrou com o sacerdote, estava morrendo de fome. Eu estou com fome. O sacerdote falou, tem pão da proposição, era um pão que era oferecido a Deus. Aí ele disse assim, Davi, não, mas você vai fazer outro hoje, esse antigo já não serve para nada, por isso é que não tem transubstanciação aqui também, tá vendo? Quando terminar de comer, o que sobrar, não, só vou dizer para vocês, o que sobrar a criança faz a ceia delas, elas vão lá e comem, estou brincando, adulto, quero experimentar esse pão, experimenta, porque depois que passou o momento memorial, ele se torna um pão comum, mesmo para comer o pão comum, o que o sacerdote pergunta para Davi? Se pelo menos os homens não tivessem tido relações com mulheres, pão comum, e aí Davi diz, não, mulher nos foi vedada, então você pode comer. Está vendo, irmãos? As coisas de Deus, as coisas de Deus são santas, não, irmão, são santíssimas, é para se pensar, porque no fundo, começando por mim, todos somos indignos de participar, nós não somos dignos de jeito nenhum, nós só somos dignos, porque confiamos em algo maior, que é o sangue de Cristo, nós só somos dignos, porque nós dissemos um dia, que nós não conseguimos vencer o pecado sozinho, que nós não conseguíamos lavar o nosso pecado, e por isso nos banhamos, no sangue de Jesus, para que ele nos deixasse limpos, e aí você vai lá para Jeremias, ainda que você lavasse com salitre, lavasse com sabão de lavadeiro, era um sabão profissional, não ficaria limpo, somente Cristo pode limpar, toda a Bíblia fala de Cristo, então agora, você que vai tomar a ceia, você não é melhor do que quem ficou em casa, não, você simplesmente está dizendo, eu sou errado, todos somos errados, só que nós queremos participar, porque Cristo morreu e nos deixou a ordem, e para cumprir a ordem eu tenho que fazer isso. Cuidado com as frases sem contexto. Deus é amor, Ele não mandará ninguém para o pecado, mentira, ou para o inferno, mentira, Deus é amor, ama tanto que mandou o seu filho morrer crucificado. Não, irmãos, amor não é isso que a gente pensa aqui, esse conceito moderno de amor, romântico, um amor apaixonado, dura pouco, mas é apaixonado, dura pouco, se fosse o amor, se a palavra amor tivesse sido constantemente, corretamente traduzida, não teria tanto divórcio, porque um dia proclama amor, no outro dia está odiando, não tem lógica. Se o amor, no conceito de hoje, fosse tão verdadeiro, não estava com tanto marido matando mulher, e mulher matando marido também, porque mata os dois, viu? Não estaria isso. O amor é esse de Cristo aqui, ó. E nós estamos aqui porque nós merecíamos a morte, mas quando Cristo veio, Ele nos reconciliou, por isso você está tomando ceia, meu irmão, minha irmã, você está tomando ceia, porque Jesus morreu e te reconciliou com o Pai, porque Jesus é aquela Páscoa, porque você imagina,
eu vou ser cruel com você, mas imagina você com o seu filho, ou com a sua filha, 5:45, Deus fala, põe o sangue que ele não morre. Irmãos, pecador aqui, pastor Neu, eu estou arrepiado, 1:50, irmãos, os poucos cabelos aqui estão arrepiados, irmãos, 1:50, eu estava assim, olhando, e sabe o que eu ia fazer, 00:01, filho, você está vivo? Eu ia acordar, irmão, me perdoe, eu ia chacoalhar meu filho, você está vivo mesmo? Porque eu já começaria a ouvir os gritos de mães, porque foi um grito enorme, de mães chorando, e você com seu filho, acorda, fica em pé, estica as mãos, tira a roupa que eu quero ver se tem tudo inteiro aí, não é isso que a gente ia fazer, irmãos, é o que a gente faz quando chega do médico. Então, imagina, este foi o sentimento daquele povo, e esse deve ser o nosso sentimento, uma confiança tal, que estamos, olha, tem um relógio mundial aí, né, diz que o mundo falta poucos segundos para acabar, né, estou brincando, tem os negócios do relógio mundial aí pergunta o pastor Neil, que ele é físico, é deles, tá, essa invenção aí, né, que vai acabar, invenção não, mas sei lá, ele vai explicar, não sei se é verdade, mas está lá que está acabando, então imagina, 1:00 e aí, irmãos, ou você confia, é pôr o sangue e pedir misericórdia para Deus, é o que a gente faz, a gente toma a ceia, e pede misericórdia para Deus, fala, Senhor, não me deixe cair no pecado, eu quero estar aqui, até a sua vida, é por isso que você toma a ceia, não vai dar tempo, eu sabia, nós vamos para a ceia, mas na próxima vez que eu pregar na ceia, eu vou continuar essa mensagem, tá bom? Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nos perdoe, Pai, nós somos pecadores, e alguns de nós ainda não pensamos profundamente nas tuas verdades, eu te peço que o Senhor nos abra os olhos, e nos abra o coração, para que possamos, Senhor Deus, saber onde estamos indo, porque nós te amamos, Pai, queremos te obedecer, Pai, porque cremos na tua palavra, cremos no Senhor, cremos que o Senhor nos dá vida, cremos que Cristo morreu por nós, cremos que Cristo voltará para nos buscar, abençoa-nos, Pai, pedimos em nome de Jesus, amém.